E agora, gente, se a gente pensar que a gente vivenciou, né, tudo isso aí de potente, de gostoso, né, de rico, que talvez vocês não dimensionem. Daqui a 50 anos, 100 anos, né, isso aqui vai estar sendo estudado em como melhorar a educação no país ou no mundo inteiro. Que a exposição, uma experiência inédita, histórica, da qual vocês fizeram parte, escreveram uma história. E foram poucos estudantes que tiveram peito para isso, né? E exigiu também de vocês. Teve perdas, claro que teve, né? Vocês sabem de perdas, né? Que vocês mesmos assim, tiveram que abrir mão, como você mesmo falou, Vitor, né? De muita coisa, né? O risco que vocês correram, vários riscos, né? A gente está de fora, mas está de dentro, está olhando isso aqui também, né? Então, mas vocês se lembram de alguma situação em que vocês tiveram medo durante a ocupação? Medo? Eu senti muito medo no dia que eu dormi aqui sozinho. Foi? O dia que eu dormi aqui completamente sozinho foi bem aterrorizante, pra falar a verdade. Não dormi a noite toda, porque eu ouvia qualquer barulhinho, eu já metia a cara na janela pra ver se era alguém subindo, tentando abrir a porta, alguma coisa assim. Foi bem assustador, porque a gente tá aqui, tipo, como em Santa Cruz, é o bairro que fica a nossa escola, e aqui, tipo, realmente tem muita comunidade, tipo, invadida por perto e tal, então a gente sempre tem que ficar alerta. E aqui, tipo, foi o dia que eu senti mais medo, foi quando eu tive que ficar aqui sozinho. E medos interiores? De você se encontrar com você mesmo, que você se promoveu a sair da sua zona de conforto. Você enfrentar um outro Vitor, você enfrentar uma outra Daphne. Talvez a ocupação tenha servido para vocês também encontrar essa outra pessoa aí, que eu não sei o que é. Bom, acho que medo talvez não seja, tipo, literalmente medo o que eu senti sobre isso que o senhor está falando, mas eu acho que aquela ansiedade misturada com um pouquinho de medo, nervoso e, não sei, aquele sentimento que você fica, meu Deus, isso vai acontecer, não sei o que eu devo fazer. Porque todo momento que você está aqui, você está sozinho, porque seus pais estão em casa fazendo o que eles sempre fazem, estão vendo jornal, fazendo comida, estão vivendo a vida deles. E aqui você está por você mesmo e pelos seus colegas de ocupação. Então, você acaba amadurecendo muito quando você se vê sozinho, assim, completamente no mundo, mas não sozinho, tipo, literalmente, mas quando você está vivendo por você, você tem que ser o seu próprio freio, vamos dizer assim, porque... Você tem que pensar nas suas decisões. Exatamente. Cada passo, o que pode ser prejudicado, e você tem que se autoanalisar se você é capaz de fazer aquela determinada tarefa, sabe? Exatamente. Então você tem que meio que, tipo, não vou ser capaz disso, eu tô me conhecendo, eu sei que eu sou autoritária, eu sou estressada, eu não posso lidar com isso, é bem complicado. Porque você, aquela coisa de você debater com o seu ego, sabe? Aí você fica reparando nas coisas que você sempre faz e fala, nossa, isso é uma coisa meio que feia, ou uma coisa que eu tenho que me corrigir. É bem complicado. Vocês perceberam mudança na maneira de vocês encarar a educação, as aulas, o estudo de vocês depois da ocupação? Acho que sim. Acho que é porque, tipo, o fato da gente ter entrado dentro da nossa escola, ter feito aqui a nossa casa, porque a gente não estava se sentindo em casa, foi uma coisa, tipo, com uma dimensão realmente muito grande. E depois que a ocupação passou, o que todo mundo, eu acho que participou, estava sentindo, era um sentimento meio de dever cumprido, mas não completamente. Porque a nossa escola ainda está, tipo, numa situação bem crítica, está bem crítica a situação aqui ainda, e
Só que durante, tipo, assim que a gente voltou da ocupação, a escola tinha dado uma normalizada, mais ou menos. Tipo, tinha dado uma estabilizada momentânea. Então, todo mundo que estava aqui na ocupação, a nossa vontade de verdade era falar, agora sim, agora a gente vai ter aula, agora a gente tem professor, tem comida, vamos estudar, vamos encarar, e a gente não pode, tipo, deixar a nossa luta morrer, sabe? Então esse foi um sentimento que eu acho que foi inerente a todo mundo que participou da ocupação. Eu perdi o foco. E como é que vocês resolveram entre vocês mesmos essas questões assim de apoio psicológico? Como assim? Como assim? De alguém, por exemplo, entrar em uma depressão profunda, ou alguém entrar em pânico, ou alguém entrar em histeria, né? Afinal de contas, vocês vivenciaram um coletivo. No coletivo, tudo isso aí aflora, gente. É como você no carnaval, tá bem? Tá? Ocupação, posso pensar na questão do carnaval. O carnaval, a gente solta os demônios, né? Na ocupação, você lembrou muito bem, né? Você teve que se segurar, mas tem uma hora que você não segura. Brincadeira. Caraca, apaga a luz todinha. Ah, meu amigo, eu vou gritar. Tu não vai gritar? Eu vou gritar, né? Até pra, sei lá. Tava revigorada. Revigorada, seja o que for. Espantar os demônios, né? Vocês tiveram esses ombros amigos aqui na escola? Cara, foi muito amor, na verdade, né? Porque todo mundo se apoiando, muita gente teve crise de ansiedade, momentos de depressão, e ficava assim, momentos da pessoa ficar sozinha quando ela queria, a gente sabia respeitar, e quando a gente ia lá e ajudar e dar a palavra amiga, e mesmo se fosse preciso chamar um médico, uma ambulância, sei lá. Mas a maioria das vezes era resolvido com palavras e sentimentos e abraços e carinhos, que era o que a gente tinha aqui, né? Era a única maneira que a gente poderia ajudar. Já faltou comida pra gente na ocupação, mas amor nunca. Isso é bacana, não faltar o amor, né? E, muito bem, segundo ponto, após a ocupação, né? Claro que a gente não virou a página, porque ela está dentro da gente, né? Cada milímetro dessa escola tem coisas de vocês. Aí ficava meus livros uma florzinha dessa estantezinha aqui. Aqui tinha? Eu tinha bastante livro aqui, tinha uma florzinha ali também que era do banheiro dali que eu peguei. Ô Vitor, você tirou foto do seu quarto? Daqui? Não, é porque eu tava sem celular durante a ocupação. Querido, eu estou procurando essas fotografias, porque eu já recebi relatos de pessoas que decoraram seus quartos. Eu sou muito enjoado com o negócio de limpeza, então meu quarto, tipo, todo dia, todo mundo ia embora, que eu não dormia aqui. Aí quando todo mundo ia embora, o que eu fazia? Tirava tudo do lugar, varria, tirava poeira, fazia tudo e arrumava tudo direitinho. Então o seu quarto não tinha isto aqui? Nem um pouco disso, nem sonhando assim. O teu quarto não estava assim? Não, no meu quarto só tinha gente educada. Só tinha gente educada. Aqui que você está vendo essa bagunça, não era essa bagunça. Nem um pouquinho. Tá. Passava pano no chão todo dia para não ficar com poeira. Então, após a ocupação, a gente viu que tá complicado. Agora, complicado estruturalmente é uma coisa. E complicado para vocês, para dar o apoio para pessoas que vivenciaram uma experiência potente e altamente rica. O que a escola tem feito em relação a apoiar quem participou da ocupação? Nada. A única coisa que a gente tem eu queria escutar isso. Professor, o senhor é a única fagulha de esperança que a gente tem quanto à ocupação, porque o senhor é o único que parece realmente. Porque tem professor que demonstra, tipo, gostei do movimento de vocês e tal, mas o senhor foi a única pessoa que veio aqui durante a ocupação e tirava foto, brincava com a gente e queria dar sempre sabendo, e depois da ocupação o senhor está aqui e a gente estava um dia no meu quarto conversando sobre o que aconteceu. Coincidentemente no seu quarto, muito Exatamente. Obrigado por ter me permitido entrar no seu quarto, tá? Então, esse é
o apoio do Senhor é o que a gente realmente tem de verdade, porque é muito fácil alguém falar, gostei do movimento, não sei o quê, e acabar por aí. A única coisa de apoio que a gente tem do Senhor, que deu visibilidade pra gente falar e discutir sobre isso, foi o Senhor, sabe? Então, quanto à escola, nada. Quanto aos professores, nenhum, só o Senhor. Mas o que importa é a qualidade, né? Não a quantidade. Mas é importante a quantidade também. Eu aplico realmente. nas duas coisas, tá? A gente está vivenciando, Daphne está acompanhando, talvez mais do que o Vitor, né? A gente está reestruturando o conselho escolar, o CART, e a gente ainda vai encerrar o ano com a eleição do Grêmio. Tá, eu comprei essa briga junto com o professor Márcio, né? Vocês estão acompanhando o meu trabalho aqui, não sei se o Vitor soube aqui. Eu fico acompanhando pelo grupo da escola. A nossa escola foi invadida, né, pelo TRE, né? Uma coisa muito triste, muito chata, horrível, né? Horrível aquilo que colocou a nossa escola em risco, não é? Agora, agora olha só, quanto à ocupação, eu estou vendo que vocês não só contribuíram aqui com a escola, mas vocês estão dando apoio para outras escolas serem ou que foram ocupadas. Eu tenho estudantes aqui que já estão exportando tecnologia de ocupação. Sério. Eu tenho um aluno aqui que foi em Angra dos Reis apresentar um trabalho em um congresso sobre ocupação de ETESC. Ai, que legal. Foi o Caio Ferreira de Araújo. Foi muito lindo. Você ficou sabendo, Daphne? Apresentou um trabalho na UF sobre ocupação de ETESC e foi aplaudido. Parabéns, Caio. Exatamente. E outros alunos estão dando apoio à ocupação do Pedro II, até de universidade, da Rural. A gente já eu fui na ocupação do Rural esses dias com uma amiga minha, Ana. Seropédica ou Nova Iguaçu? Seropédica. Ah, é? Não foi lá não. A Ana estuda em Seropédica, mas certo. Eu fui com ela de Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, né? E você sentiu, o que você sentiu assim, você ocupando, que já ocupou, junto a colegas universitários que estão ocupando pela primeira vez? Não é estranho isso, cara? Foi esquisito. Você, ainda está no segundo grau, na verdade, que já tem experiência de ocupação, cara. Sim. Né? E aí você tem que dar dicas e ensinar como você vai ter que sobreviver a situações complicadas. É bem engraçado, você fala, não, assim, tem outras coisas para fazer, vai ter dia que vai faltar comida e vocês vão ter que pensar numa maneira de conseguir dinheiro ou comer só arroz e feijão. É bem que déjà vu, sabe? É interessante, porque eu fico pensando será que você pensa que você ali, apesar de ser mais experiente, você está diante de alguém que em tese seria mais experiente do que você? Não, porque a única coisa que muda, para falar a verdade, é porque eles estão no ensino superior e eu estou no ensino médio. E eles começaram a ocupação deles agora. E eu já passei pela minha fase da ocupação. Então, em nenhum momento eu me senti acuado ou, sei lá, menor diante daquele povo ali por faixa de idade, estarem no ensino superior e tal. Eu achei que o movimento é muito bonito em si. O ato de ocupar eu acho uma coisa maravilhosa. É uma coisa que enche completamente meus olhos. E isso de igualdade não veio só de mim, partiu deles também, porque a gente conversou durante muito tempo sobre a ocupação e eles me perguntaram muitas coisas, do que aconteceu aqui durante a ocupação e tal. E é muito engraçado porque às vezes os mesmos tipos de situação que eu já vivi aqui, eles estão vivendo lá agora, sabe? Então foi só troca de informação assim mesmo, e, independente de faixa etária, foi bem legal também participar de outra ocupação, mesmo que só por um dia. Em que situação tu acha que tu pode contribuir na ocupação da Rural? Bom, uma coisa que eles estavam falando lá, gente que não lava a própria louça. Isso foi uma coisa muito triste, porque acontecia muito aqui também, porque chegava de noite, a pia tava um monte de louça e ninguém lavava, porque quem dormia aqui, eu dormia aqui. Então, de noite, quando eu comia e fazia janta pra mim, pra Mari que ficava aqui, a gente lavava a nossa louça, porque a gente não sujava muita coisa. E
tava tranquilo, só que aí de manhã vinha, tipo, o povo que vinha visitar a escola, e, tipo, vinha bastante gente, tinha almoço e tal. Só que em algum momento as pessoas pararam de lavar a própria louça, sabe? Então ficou, tipo, muito, tipo, tinha dia que era insuportável olhar pra pia e já ficava todo se coçando, assim, de tanta louça que tinha. E lá eu falei, não, gente, isso tá errado, porque lá tinha uma pia enorme de louça. Aí eu pedi um cartaz pra Ana, perguntei pro povo que tava lá de frente pra ocupação se eu podia fazer um cartaz. E fiz um cartaz que nem tinha aqui em cima da pia, que era avisando para cada pessoa que acabasse de comer, lavar o próprio prato e o talher, porque ninguém era obrigado a lavar. Então eu fiz o cartaz e botei lá. Aí eles me apoiaram e foi bem tio mandão, tá ligado? Tipo, lava a louça. Aí foi isso. E situação também que eu tava conversando lá, porque eles não passaram por isso, creio que ainda, tomara que eles não aconteça com eles, mas eu tava falando de falta de comida, porque já teve dia aqui que a gente realmente não tinha nada para comer. E lá eles ainda até que estão, tipo, com bastante coisa ainda para comer. No dia que eu fui tinha macarrão com carne e tal. Mas aí eu falei para fazer, tipo, um planejamento para comida e dar prioridade para as pessoas que dormem lá comerem primeiro, porque a pessoa que dorme lá precisa realmente se alimentar mais que quem vai, tipo, vai pra lá de manhã, depois vai pra casa dormir e comer, sabe? Então eu dei essa ideia de, tipo, fazer um racionamento mais regrado assim pra comida, porque senão de uma hora pra outra pode acontecer que nem aqui, porque no começo tinha muita comida e do nada acabou. A gente fica, nossa, tem muita comida, não vai faltar, mas acaba. Uma hora acaba, porque nem todo mundo come a mesma quantidade, nem todo mundo sabe respeitar. E lá, você sentiu semelhança em relação à organização da ocupação daqui, por exemplo? Eu não sei se aqui você tinha um comando, se você tinha um comitê, se você tinha uma liderança, se você tinha um movimento. Também, como não estou acompanhando, apesar de ser a minha universidade, eu não estou podendo acompanhar. Como eu não pude acompanhar a ocupação da minha escola, eu também não estou podendo acompanhar a ocupação da minha universidade, tá? Porque eu preciso trabalhar, né? E preciso estudar, as duas coisas juntas. E a gente não trabalha num lugar só. Quiser eu ficar ocupado lá na minha universidade agora, eu gostaria muito, como quiser eu ficar ocupado com vocês, tá? Aí não sei se lá tá rolando um comando, como aqui também não sei se rolou. Não, aqui tipo, tinha o Rafael, que era o presidente do... Ainda é, né? O presidente do... Agora está em processo eleitoral. É verdade, no processo eleitoral. O Rafael, que era o presidente do Grêmio, então, tipo, decisões, tipo, mais das partes jurídicas, assim, de, tipo, ir na LERJ, pra reunião, essas coisas assim, a maioria das vezes era ele que tava, tipo, na frente, assim, mas sempre que a gente com ele também. E aqui na ocupação, no começo até que teve, tipo, esse negócio meio de que ter um comando de ocupação e tal, só que quando foi ao decorrer, assim, da ocupação mesmo, a gente foi só, tipo, se adequando a, tipo, quem tem, tipo, não mais credibilidade pra falar, não sei a palavra certa que usar. Mas, eu não sei explicar. Mas é porque, tipo, quem tava aqui convivendo sempre, sabe? Quem tinha, não sei, prioridade pra falar as coisas assim. Então acabou que não teve um comando só direto, era quem tava aqui, tava e era respeitado por estar aqui, sabe? Ok. E improvisos. Teve algum dia que vocês precisaram improvisar alguma coisa aqui para funcionar algo aqui nessa escola? Tinha muita gambiarra de tomada. Muita gambiarra de tomada. Porque já falta, tipo, já saiu aquele pino da tomada que encaixa na tomada. Então, aí muitas vezes já tá fio, extensão, essas coisas. O pessoal de eletromecânica que tinha aí que resolvia. Eu fiz uma. Vocês chamavam o pessoal do eletro ou eles mesmos? Tipo, tinha um
pessoal que era de eletro e se soubesse alguma coisa ajudava a gente. Tipo, a gente tentava fazer, mas se tivesse alguém do curso que pudesse ajudar também. Já estão acostumados a tomar choque, né? É muito mais fácil. E eu já improvisei também um negócio para tirar teia de aranha do teto. Botei um cabo de vassoura enrolado no outro assim, ó, para tirar a teia de aranha que eu tenho pavor. Ah, você emendou um cabo De vassoura do outro para poder limpar o teto. Meu Deus, essa escola bicho. Muito morcego que tem aqui, professor, muito morcego. Sabe o banheiro masculino dos professores aqui embaixo? Sei, Então, sei. aí já viu que tem um buraco no teto? Já. Ali que os morcegos dormem. Infelizmente, tu vê morcego passando assim na escola, tipo, muito morcego, revoado assim, ó. Aí eles vão, passam e entram naquele buraco ali do banheiro. Uma vez eu já caiu no chão, porque eu tava balançando a vassoura. Acho que eu tava tirando teia de aranha mesmo. Aí, só que eu não fazia a menor ideia que isso ia desestabilizar o bichinho, tadinho. Porque eu tava, tipo, balançando a vassoura assim, só que depois eu fui entender que eles tipo, se localizam, tipo, por um sonar, que é um som que eles emitem. E acabou que como eu tava balançando a vassoura, assim, quando ele tava passando, parece que ele não soube identificar onde ele tava direito, aí ele foi e caiu assim no chão. Eu fiquei desesperado, porque tinha um morcego debatendo no chão. Mas depois ele levantou e foi pro buraco. Você já tinha ouvido falar em algum lugar sobre essa questão da desestabilização dos morcegos? Não, eu vi isso no Discovery Channel. Antes ou depois? Depois. Depois. Depois que desestabilizou o bichinho. Depois que eu quase bateu o bichinho, tá? Tá bem. Se associou com alguma aula que você tivesse assistido de física aqui na escola? Pra falar a verdade, eu não entendi por que ele caiu na hora, porque eu não fazia a menor ideia mesmo do que tinha acontecido. Eu só tava tirando a teia assim, do nada, pô, o morcego no chão. Tá legal, tá. Gente, olha só. Aí vocês adquiriram uma baita de uma experiência de vida, né? De pessoa, de seres, né? De olhar o próximo de outra maneira, de se colocar no lugar do outro, né? Eu vou comer isso aqui, mas será que vai ter para todo mundo? Passa isso, né? E essas experiências levaram, acredito, para a vida de vocês, para a casa de vocês, né? Acredito eu, não sei. Mas aí eu queria ver essa questão da formação, que eu vou chamar de formação política, que não é essa política partidária também, formação política com B maiúsculo, né? Política bonita, bacana, de gente bacana, que quer o bem da coletividade, né? É possível, através da eleição do Grêmio, seja lá quem for que venha assumir essa escola, a gente aproveitar a ocupação enquanto espaço e momento de formação, como eu faço nas minhas aulas, trazer a ocupação para as aulas, porque o meu conteúdo programático todinho é em cima das ocupações. As minhas aulas são em cima das ocupações. Se eu vou falar lá da descoberta das invenções ultramarinas, descobertas, sei lá o que for, eu vou arranjar um jeito de fazer ocupação. Faz sentido. Se não fizer sentido, não tem aula. Tá? Então, esse próximo Grêmio que vai assumir essa escola aí, será que ele pode contribuir nesse sentido? Essa pergunta eu deixo pra dar. Vocês estão acompanhando? Pra mim, eu tô deixando. É porque eu realmente tô, tipo... Mas você estava no Grêmio, tu não estava interagindo com o Grêmio? Tava. Então, o Grêmio não poderia tomar isso como bandeira de luta mesmo? Ou você acha que ele é muito pequeno para isso? Não, pequeno a gente não é. Eu acho que pelo ato que a gente fez aqui... Mas eu acho que o problema é que, tipo, a gente tem muita bandeira, tipo, certa para levantar e lutar. Só que um dos motivos que eu meio que me afastei um pouco do Grêmio Estudantil aqui da ETESC em si foi porque porque a minha luta aqui durante a ocupação, eu nunca tive, tipo, ambição em participar do Grêmio em si, estar dentro de uma chapa e tal, era realmente só a escola.
E só que depois que a ocupação foi, tipo, que acabou e começou esse negócio das eleições do Grêmio, eu me afastei um pouco porque eu vi que tipo, a gente perdeu muito do potencial que a gente tinha para levantar outras e mais bandeiras que pudessem chegar por toda a nossa experiência que a gente teve. Então eu não sei se algumas pessoas não entenderam o que a gente fez e a dimensão do que a gente fez para simplesmente meio que ignorarem o fato, sabe? Então eu acabei me afastando um pouco, mas eu acho que sim, se soubessem usar esse... O poder que exatamente, se soubessem usar o poder que tem e a propriedade que a gente tem para falar de política na escola, acho que seria uma coisa muito boa.